Convido a igreja para lermos o texto, agora é um pouco menor, no capítulo 33 do livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo número 33. Diz assim a palavra do Senhor: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú, seu irmão, se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José, o seu filho, por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Esta é a palavra de Deus para aplicação pelo Espírito Santo aos nossos corações. A vida destes dois irmãos, que eram gêmeos, foi marcada pela intriga. Eles brigavam já no ventre da mãe. Tá bom. Tá bom. Eles brigavam, Jacó e Esaú, ainda quando estavam no ventre da sua mãe. E quando a mãe, por não saber, porque naquela época não havia ultrassonografia, ela pensava que era só um, e havia uma agitação estranha na barriga de Raquel, de Rebeca. Então ela orou dizendo: Senhor, por que é que esta inquietação na minha barriga balança tanto? Então o Senhor mesmo falou: há 2 nações no teu ventre, 2 povos que se dividirão. O mais velho servirá ao mais moço. Eles nasceram, cresceram, e na convivência foi demonstrado muito cedo que Isaque, o pai dos gêmeos, amava Esaú. Esaú era peludo, era vermelho, daí vem o nome Edomitas, e era robusto, e era o mais velho, era o primogênito. Diz a Bíblia que Isaque amava Esaú, e terminando a frase, diz assim: Rebeca, porém, amava Jacó. Havia uma divisão clara no lar, que foi a causa de muitos problemas posteriores. Esaú gostava da vida campestre. Ele era perito, se tornou um perito caçador. Gostava de sair de casa, de viver fora. Ele não gostava de viver dentro de casa, trancafiado. É exatamente o contrário do seu irmão Jacó. Jacó habitava pacatamente em tendas. Ele não gostava de sair. Ele era meditativo, calculador, tranquilo. 2 episódios muito fortes marcaram a vida, para sempre, a vida dos dois. O primeiro, quando Jacó fazia uma gostosa sopa de lentilhas, e viu seu irmão chegar cansado do campo. Mais uma vez ele tinha ido ao campo, chegou muito cansado, ao calor da tarde. Então ele disse: dá-me um pouco dessa comida, eu estou morto de fome. Então o Jacó, que tinha um temperamento calculado, calculador, calculista, era bem mais frio com respeito às questões relacionais,
ele tinha uma têmpera voltada para aquilo que nós comumente chamamos de malandragem, pois ao nascer ele já vinha com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, seu irmão, que nasceu na frente. Por isso foi-lhe dado o nome de, a mãe dele disse, bote o nome de o suplantador, aquele que agarra o calcanhar, chamem-o de Jacó. Então, com toda aquela veia de maldade que todo ser humano é capaz de ter, mas a dele era voltada para a negociata, a coisa fácil, a esperteza. Ele disse imediatamente ao seu irmão, quando me disse, dá-me um pouco dessa comida, estou morto de fome. Ele disse, vende-me. Olha a linguagem de um irmão. Primeiro, o teu direito de primogenitura. Não se sabe quantas vezes ele calculara isto, de que maneira ele já sonhara, planejando, quem sabe, noites inteiras, como alcançar aquela bênção que ele julgava ser sua, queria que fosse sua, acabou sendo sua, e pela providência eterna, soberana de Deus, cuja vontade é inescrutável, era para ser dele mesmo. Assim, o seu irmão disse, se é de eu morrer com fome, eu prefiro viver sem a bênção. Assim negociou de forma grosseira, barata, vândala, a sua bênção. A bênção da primogenitura fazia do filho o primogênito especial. Ele tinha direito à herança dobrada. Ele representava o pai, muitas vezes. Ele representava a família. Ele tinha muito mais direitos do que se pode pensar. E Esaú, inocentemente, deixou-se levar pela conversa sábia do seu irmão, sabida do seu irmão. Assim, ele ainda disse assim, depois que ele disse, eu concordo. Então Jacó respondeu, jura-me primeiro. Novamente usou uma linguagem de comercial, linguagem de camelô, com todo respeito aos camelôs, mas uma linguagem grosseira para estabelecer ou fazer um negócio dentro de um relacionamento familiar. Às vezes estragamos muita coisa na família, porque trazemos os costumes lá de fora, copiamos as relações capitalistas e as colocamos dentro da nossa casa. Às vezes maltratamos pessoas porque as vemos não como uma pessoa, como um filho, um genro, um sogro, um irmão, um pai, mas às vezes vemos diante de uma necessidade financeira, tratamos a pessoa como um número. Ou seja, você é tratado como cliente no banco, com toda aquela especialidade, você pensa que é uma pessoa especial, aquilo tudo não passa de um tratamento numérico, você é mais um na estatística bancária, a ser engolido pelo mercado voraz. Assim era o temperamento de Jacó. No final da vida, quando seu pai, Isaac, estava quase morrendo, ele estava moribundo, ele já não enxergava mais, estava muito velho. Ele chamou o filho amado, Esaú, e disse, prepara um guisado daqueles que só tu sabes fazer, porque eu quero, após comê-lo, te abençoar definitivamente. Então ele preparou, foi ao campo, matou a caça, preparou o guisado. Enquanto isso, Rebeca, que tinha o mesmo temperamento do seu filho Jacó, que gostava de arrebanhar as coisas que não eram dela, ouvindo a conversa do pai com o filho amado Esaú por trás da porta da cozinha. Tem muito problema, né, de trás da porta da cozinha. Quantos problemas ocorreram? Ela chamou o seu filho querido, Jacó, e disse, vem depressa, eu faço uma comida gostosa, porque o teu pai disse isso ao seu irmão, então, para que tu mesmo herde esta bênção. Não sabia ela que estava sendo objeto, instrumento
de um ato da soberana vontade de Deus, inescrutável vontade de Deus. Deus nunca seria chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. Mas sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Era assim, foi assim que ele quis, foi assim que ele programou, foi assim que ele escreveu na eternidade, era para ser assim. E foi do jeito que Deus fez. Então ela disse, Deus usando a capacidade de enganar de Rebeca, fez o seu propósito acontecer. Então ela mandou que o filho se travestisse com roupas parecidas com a do irmão, que era peludo. Então ele vestiu lá umas roupas que eram de animais, que podiam transmitir a mesma sensação epidérmica para o pai. O pai, porém, disse, a roupa é de Esaú, mas o cheiro não engana. Ele sabia, assim mesmo ele abençoou o filho erradamente. Ele abençoou enganadamente. Para ele foi um engano, mas ele abençoou. A bênção era só uma, só existe uma primogenitura. E foi tão grave o acontecimento que quando ele acabou de comer, acabou de abençoar, chega Esaú com o prato e houve uma decepção muito grande. Calculo que naquele momento nasceu um ressentimento que duraria mais de 20 anos no coração de Esaú. Então ele disse, ainda que, por último, ele disse, meu pai, mesmo assim tu não tens uma bênção para mim? Foi, de certa forma, abençoado parcialmente. Não era a bênção da primogenitura. Não era. Até porque, no escrever a bênção, no predizer a bênção para o seu filho Esaú, o pai disse que ele serviria ao irmão. Como estava escrito, o maior, o mais velho, servirá ao mais novo. Foi Deus quem disse. Ali começa uma caminhada de ressentimentos. Nós devemos ter muito cuidado dentro das nossas conversas domésticas, para que um momento que dure uma geração de ressentimento não comece com um episódio domesticíssimo como este. É preciso saber discernir, é preciso saber apagar fogo, é preciso saber dar a palavra de sabedoria, para não criarmos um problema para outra geração. Assim, Jacó segue o seu caminho, vendo o seu irmão, tendo ouvido através da mãe que o seu irmão jurara lhe matar. Não tinha conversa. Isso ia acontecer. Então a mãe disse, vai para a casa do meu irmão, lá em Padã Arã. Lá ele vai cuidar de ti. Labão. Assim Jacó foi um caminho, Esaú foi para outro caminho. Esaú, com tamanha ira, conseguiu fazer algumas coisas que só uma pessoa cheia de ira é capaz de fazer. Ele casou com 2 mulheres cananitas, alheias ao povo de Deus, totalmente contrárias em culturalmente contrárias ao bom andamento de um homem, filho, neto da casa de Abraão. E diz a Bíblia, essas mulheres deram muito desgosto a Rebeca e a Isaque, os pais de Esaú. Ele fez isso, dá para se notar pelo relato, porque o coração dele estava cheio de ira. Então, uma pessoa cheia de ira é uma pessoa vitimada. É uma vítima. Eu li essa semana uma frase de um teólogo, Cornelius Plantinga. A pessoa mais perigosa do mundo é a vítima. Assim, ele conseguiu fazer dano na família até onde pôde, mas foi para o lado oposto ao seu irmão. Jacó começa uma caminhada na casa de seu sogro, seu futuro sogro. Lá ele encontra Raquel, uma moça linda, era a mais nova. Nós sabemos a história.
ele amou Raquel à primeira vista e pediu ao seu sogro que ele a desse por esposa. Ele lhe deu a Raquel por esposa. Mas no dia do casamento, o sogro dele, que também tinha a mesma veia do engano, da mentira e da esperteza de Jacó, era irmão de Rebeca, tio de Jacó, tinha que ter a mesma veia, né? Às vezes não tem, mas eles tinham, era uma família, a família dos enganadores. Então, ele disse no dia do casamento, para a lua de mel, o sogro parece que era o pai da moça que levava a moça até a tenda onde se daria a noite primeira de núpcias. Então ele levou, não a Raquel, a que Jacó namorara e pedira e esperara, ele levou a outra, Léa, ou chamada de Lia em algumas versões. Lia tinha os olhos baços, ela era mais feia, na verdade, do que Raquel, ela era mais velha. E no outro dia, quando Jacó acordou, se é que ele dormiu, ele disse ao sogro: você me enganou, você me deu a mais feia. O que foi que aconteceu? Aí ele disse: não, na nossa terra é assim, casa primeiro é a primogênita. Ela era primogênita, ele primogênito, quem sabe ele arranjou uma razão adequada. Primogênito com primogênita, dá certo. Agora você trabalha mais, outro tanto de tempo, se quiser casar com a Raquel. Assim, ocorreram esses acontecimentos que fazem o brilho da história, né? Que fazem com que a história de Jacó seja conhecida como uma história bonita, cheia de nuances. Então, eles casaram. Ele casou com duas irmãs. Era comum a poligamia, nunca foi proibida na Bíblia, no Antigo Testamento, digo. No Novo Testamento também não há proibição, mas há cuidados para que, começando pelo bispo, deve ter só uma mulher. Mas a cultura do Antigo Testamento era poligâmica. Então, assim, ele trabalha para o seu sogro e acontecem muitos eventos entre os dois, brigas, discussões, o sogro querendo enganá-lo e ele, às vezes, enganando o sogro, sob o pretexto de ser abençoado. Ele dizia: não, eu enriqueci, não foi porque tu me deste alguma coisa, não, foi porque Deus me abençoou, eu tenho uma bênção comigo. Então essas coisas aconteceram durante 20 anos, ao ponto de Jacó não aguentar mais e dizer: vamos sair daqui. Pegou suas duas mulheres, seus 11 filhos, José já não estava mais ali, e saiu. Ele fugiu numa noite, ele saiu escondido com as mulheres, duas, as servas eram duas, os filhos eram 11, e muito gado. Então, após 3 ou 4 dias, Labão foi avisado e pegou um bando, saiu atrás para dar uma surra, na verdade. A Bíblia não diz, mas está claro que ele ia dar uma surra em Jacó. Mas ao longo da estrada, ele encontra Jacó. Antes de pôr a mão em Jacó com todo gosto, um anjo se aproxima dele, para o cavalo e disse: traga um recado de Deus, não mexa com a vida de Jacó. Assim, ele fez um pacto com Jacó. Ele disse: eu não vou bater em ti porque o anjo me proibiu, mas era para ser. Mas vamos fazer um acordo, você não mexe com as minhas filhas, trata bem os meus filhos, está tudo bem, vamos para frente. Eles foram, e assim segue. Jacó sabia que dentro do seu coração, apesar de tanto sucesso financeiro, apesar de ter reconhecidamente uma bênção que andava atrás dele, que fazia o seu caminho ficar melhor, que abria as portas quando eram fechadas, apesar de tudo isso, Jacó tinha uma inquietação que não o largava, que o inquietava, que o deixava apavorado quando ele pensava muito. E essa inquietação era o fato de que ele devia ao irmão e que ele enganara um dia ao irmão. Mesmo tendo se passado mais de 20 anos, ele agora quer voltar à sua terra, mas ele teme encontrar o irmão, ficava por ali. Então, na ida, ele chega a um lugar chamado Maanaim, onde diz a Bíblia, ele contemplou, levantou a vista e contemplou um exército de Deus. Havia um exército de anjos, ninguém sabe quantos, mas era assim uma coisa de impressionar, porque ele era o Jacó, era o escolhido,
E aos escolhidos realmente não existe nada que impeça a bênção de Deus acontecer. Assim, ele disse, esse lugar é o acampamento de Deus. Vou chamá-lo de Manaim, acampamento de Deus. Dali, ele viu que havia muita chance de chegar ao irmão em paz. Então ele começa a arquitetar um plano. Ele disse a alguns dos seus funcionários, vão até o meu irmão Esaú e levem uma proposta, digam que eu quero encontrá-lo, digam-lhe que eu quero vê-lo, coisa assim, mandou um recado, vejam como é que está. E os homens foram e vieram e não trouxeram resposta da boca de Esaú, porque eu acho que nem encostaram nele, nem tiveram coragem. Eles disseram apenas o seguinte, cuidado, ele está vindo aí com 400 homens. Ou seja, Esaú tinha também se armado. Ao longo do tempo, também era abençoado. Ele arquitetou, ele forjou, formulou, contemplou, construiu um patrimônio, de modo que ter um exército de 400 homens por ali era para ser de empresário para lá. Era rico. Então ele vinha com 400 homens e vinha ao teu encontro, eles disseram. Quando disseram isso, diz a Bíblia, Jacó tremeu, ele estremeceu, ele ficou apavorado e começou a fazer um plano. Ele fez um plano de colocar vários, ele orou a Deus, estabeleceu assim arquitetou uma situação, ele colocou vários funcionários com vários bandos de animais, um bando de vacas, outro bando de camelos, outro de jumentos, outro de animais que eram valorosos, para dar ao seu irmão quando ele viesse, de modo que a cada grupo, a cada pessoa que ele encontrasse com um presente daquele tamanho, ele julgava, a ira dele vai se aplacando, até que quando eu chegar, aí ele vai me receber. Assim aconteceu, porque a Bíblia diz, o presente dado em segredo abate a ira, está escrito no livro de Provérbios. É verdade, ele era um homem esperto, e também usava da sabedoria popular, assim aconteceu. Mas nesse íntere, Jacó caminhava, ele ficou indefeso, ele ficou apavorado, quando ele disse, teu irmão vem com 400 homens, então ele disse o seguinte, eu não tenho para onde ir. Ele viu que se fosse para frente, ele encontrava com o irmão, se ele recuasse, encontrava com Labão, o seu sogro, que já tinha saído indisposto com ele. Então ele ficou num território neutro. Neste território há um lugar que se torna um dos lugares mais célebres da Bíblia, da história do povo de Deus. O lugar chama-se Val de Jaboque. Jaboque é o lugar, Val é um riacho pequeno, onde se atravessa com os pés, sem que a água chegue muito no joelho. Então, onde dá para atravessar é o Val, o lugar era Jaboque. É um lugar bonito, é um lugar de muitas árvores e arbustos, é um lugar onde o riacho é escondido sobre montanhas, e de um despenhadeiro se vê uma floresta de carvalhos. Ali, numa noite cheia de estrelas, talvez Jacó pensou na profecia, na palavra de Jeová ao seu avô Abraão. Conta as estrelas, se é que podes contá-las, assim será a tua geração. Talvez ele, confiado nisso, uma noite silenciosa, ouvindo apenas o mugir do gado paciente e a água passando entre as pedras, ele resolve estabelecer ali o lugar definitivamente da mudança da sua vida. Ele sabe que não pode chegar ao seu irmão do jeito que saiu de casa, porque ele ainda se encontrava daquele jeito. Ele quer uma nova atitude, ele quer um processo novo, ele quer virar a página, ele quer repaginar, ele sabe que tem que fazer uma mudança. Ele sabe que ele mesmo não é capaz de fazer isso. Ele sabe que ele não tem meios sozinho para enfrentar o irmão. Então, ele estabelece ali o seu santuário. Em primeiro lugar, ele faz daquele lugar um lugar de solitude. Nós encontramos aqui o Jacó pós-Jaboque, é o que eu quero falar esta noite. O Jacó
que está no Jaboque não é o mesmo que vai sair daí a pouco para encontrar com o irmão. Então ele vê aquele lugar, pega a bagagem, ele manda que os funcionários todos atravessem o riacho com a bagagem. Ele manda que os 11 filhos atravessem o riacho com a bagagem. Ele manda que as mulheres atravessem o riacho e levem o gado, e levem as coisas, as panelas, os jarros, as vassouras, os cabritos, os cachorros. Leva tudo, porque diz a Bíblia, ele ficou sozinho. Está escrito no capítulo número 32, do versículo 22 em diante. E ele, ficando só, lutava com ele um homem. Aí começa a grande investida de Jacó na vida espiritual para uma autoavaliação e, consequentemente, uma mudança de vida. Então, ele ficou só. E a primeira coisa que nós vemos sobre o Jacó pós-Jaboque, que encontra com Esaú, no texto que li no capítulo 33, é que ele era um homem que aprendeu a prevalecer em oração. Jacó aprendeu ali. Ele sabia que aquela luta não era uma luta de 5 minutos. Sabia que não era para adquirir uma coisa material, como um carro novo, uma casa nova, uma empresa nova, ou estabelecer-se financeiramente. Não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era arrancar da parte de Deus aquela bênção, a confirmação daquela bênção que ele mesmo havia, de modo ao nosso ver ilegítimo, retirado do irmão. Ele agora queria saber se aquela bênção era para valer e queria, portanto, que Deus o confirmasse. Ele disse: eu não te deixarei, ao homem que era da parte de Deus. Era uma aparição teofânica, certamente era a pessoa de Jesus Cristo, 2000 anos antes de nascer, 4000 anos, portanto, da nossa era. Então ele queria estabelecer a bênção de Deus sobre ele, que Deus estabelecesse a sua bênção, para que ele parasse aquela vida de andarilho, aquela vida de perseguido, aquela vida de não dar certo, e sobretudo que ele pagasse, tivesse condições de quitar a dívida moral. As maiores dívidas, as dívidas mais pesadas são estas, com o seu irmão. Ali ele lutava. A luta não era de violência, não era um contra o outro, era um a favor do outro. Só que Deus queria abençoar Jacó, mas não queria do modo como ele queria, ou queria prová-lo. A vontade de Deus, sim, era abençoá-lo, mas ele, então, gostaria de que Deus abençoasse a ele daquela mesma forma, do jeito que ele estava, nu e cru, da forma como ele saiu da casa do pai, tendo enganado junto com a mãe, o irmão e o pai, e tendo enganado muitas vezes outras pessoas pelas estradas 20 anos atrás. Ele queria, de certo modo, que Deus confirmasse a vida dele daquele jeito. Deus não queria daquele jeito. Então, quando ele agarrou-se com o anjo e disse: eu não te deixarei, quando o anjo disse: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Então, era um anjo, mas tinha horário, né? Interessante. Ele é um anjo, mas sabia qual era a hora de terminar o serviço. Mas ele respondeu: eu não te deixarei ir enquanto. Esse enquanto é que faz a diferença da vida de um homem e de uma mulher de oração. Enquanto não me abençoares, eu não te deixarei. Eu não vou parar de orar. Eu não vou deixar que Deus, diz a Bíblia, há um versículo no livro de Isaías, que o Senhor nos põe como vigias, para que vigiemos sobre muros a cidade de Jerusalém. Então ele queria não abandonar nunca, jamais aquela oração. Quantas orações, quantos períodos de oração, quantas campanhas de oração. Correntes é um termo mais grosseiro, reconheçamos. Quantas campanhas, movimentos de oração nós não abandonamos antes de chegar.
Um homem que prevalece em oração, uma mulher que prevalece em oração, ele tem que se aprender a não abandonar a casa de força. Ele tem que ir à reunião de oração marcada, nem que seja que ele sabe que ali só vai ter ele, provavelmente o porteiro da igreja naquele dia. Mas ele vai. Tem horas que você ora sozinho. É uma das orações mais edificantes que tem, quando você ora sozinho. Porque você tem a liberdade de falar aquilo que você não tem num grupo como este, num grupo de 3 pessoas, de 4, de 10, de 50, de 500. Ninguém tem liberdade com Deus perto de outro, reconheçamos. Com Deus, sozinhos, temos liberdade. E Ele também, de nos falar. Jacó aprendeu a prevalecer em oração, porque ele aprendeu a desvencilhar de toda a bagagem, todo o empecilho. Há pessoas que não conseguem terminar uma oração, uma campanha de oração, prevalecer em oração, elas oram pelo filho até 3 anos, num quarto ela não aguenta mais, porque elas estão cheias de bagagem, elas estão cheias de coisas domésticas, o pensamento delas está no instrumento, na parafernália que rodeia todo o movimento da casa, na compra daquele eletrodoméstico, na aula que vai ter extra para o filho, na conta para pagar que não vai ter dinheiro, na viagem que é para fazer, na matrícula do próximo ano que o menino vai entrar na escola, só tem 1 ano e 9 meses. Então, é preciso desvencilhar. Coloca a bagagem tua toda do lado de cá, do lado de lá do Val de Jaboque. E fica do lado de cá, sozinho, diz a Bíblia. Ficava sozinho. Ficando sozinho entre ele e Deus. Assim prevalece uma pessoa que ora. Ficou só. É uma das disciplinas mais difíceis hoje em dia. É a solitude chamada. Como precisamos praticar o momento sozinho, o momento devocional, o momento quando a gente faz, a gente entendeu por A mais B e outras razões idiotas que o momento devocional não dura nem 5 minutos. Tem pessoas que conseguem fazer em 1 minuto. O momento devocional deve ser 40, 2 horas. Todo dia, pelo menos. Devíamos ter um momento devocional, mas devíamos fazer o momento devocional para aprendermos a nos desvencilharmos das coisas que nós mesmos carregamos. Nós carregamos muita coisa e nós aduzimos coisas a nós no dia a dia. Você vai aqui ao centro da cidade, você encontra geralmente uma pessoa perdida, mas encontra assim, essa pessoa tem 4 sacolas de um lado, 5 do outro, uma mochila, de onde estão pendurados alguns sacos. Nos bolsos ela carrega mais algumas coisas, pequenos sacos onde estão colocando moedas e outras coisas pequenas, de modo que ela anda corcunda, suja. Não precisa dizer que está suja, porque uma pessoa cheia de bagagem, como vai ter tempo para se higienizar? Então nós também somos assim. Nós arranjamos coisas. Quando dá fé, a dona da casa está cheia de sacolas, de sacos, é tanto da bagagem, onde foi que você foi arranjar isso? O dono da casa enche a casa de apetrechos, sabe, coisas inúteis, coisas que você não precisará jamais, mas nós carregamos porque foi um amigo que nos deu, porque faz parte da minha família, esse aqui foi meu pai que deixou, era da minha avó, eu não vou deixar isso aqui, eu não vou jogar no lixo, não serve para nada, mas são coisas que vão acumulando. E quando você não desvencilha, você não ora. Oração que prevalece, ela tem que ter um coração desprendido, livre, para que a vontade de Deus, a palavra de Deus flua, penetre, a luz de Deus ilumine. Você tem que tirar as sujeiras da alcova
Jacó aprendeu em oração porque ele lutou até o romper do dia. Primeiro, estabeleceu um lugar de oração. Segundo, desvencilhou de toda a bagagem. Terceiro, lutou até. Esse até é que faz a diferença. Se você não tiver coragem de ir até o fim, se Daniel não tivesse orado até o 21º dia, olha, o anjo não tinha chegado. Não tinha chegado, está lá escrito, desse jeito não, mas está lá claro. O anjo entrou numa briga. Na hora que ele entrou no território, demônios poderosíssimos, as chamadas potestades, atacaram, prenderam o anjo. O anjo recebeu, vinha com a mensagem de Deus para entregar a Daniel. Mas a potestade segurou o anjo. Aí você tira que não é moleza, que oração é um negócio poderoso. Aí Daniel continuou. Se tivesse orado até o 17º dia, não tinha vindo resposta. Ao 20º dia não tinha vindo resposta. Mas ele orou até o 21º. E o anjo chegou a ele quase pedindo desculpas. Ele diz: eu saí no dia que você começou a orar, mas houve interferências. E eu tive que chamar, foi Miguel, que é o general, o capitão, que cuida de tudo quanto é de luta do povo de Deus. Assim, nós temos aqui no texto do encontro dos dois irmãos, um Jacó que também aprendeu a prevalecer, mas é alguém que traz no seu corpo as marcas de alguém que teve um encontro real com Deus. Falar de Deus é fácil. Falar de experiência própria é mais profundo. Ele trazia, diz a Bíblia, que depois que ele foi abençoado, depois que ele disse: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares, e o anjo lhe perguntou: qual é o teu nome então? Ele respondeu: eu sou Jacó, aquele que engana. Então, depois de tudo isso, ele saiu manquejando de uma perna, diz a Bíblia. Porque o anjo, na luta, de tanto Jacó agarrá-lo, ele tocou, acho que deu um golpe oriental na coxa de Jacó, de modo que isso ficou tão culturalmente impresso na cultura judaica que até hoje os israelitas não comem esse nervo que corresponde na coxa do animal ao nervo que o anjo bateu na coxa de Jacó. Assim, ele trazia o manquejar de uma perna com uma marca da experiência com Deus. O Jacó que está vindo para encontrar com Esaú não é o mesmo. É alguém que está mancando. É alguém que tem uma experiência própria. Ele agora vê a luta como algo diferente. Uma pessoa que não manca, que é perfeita, vê um opressor, um opositor, um inimigo, um provável inimigo de uma forma. Mas uma pessoa que manca de uma perna vê o inimigo de outra forma. É Deus preparando. Às vezes Deus te dá um regressozinho, um retardo, dá um toque em alguma parte do teu corpo, da tua vida financeira. Não é para nada, não é para te castigar, nem porque ele acha bom, nem porque ele seria sádico, não. É para que tu mesmo aprendas a lutar, mas não a lutar como homem, nem como mulher, lutar como homem e mulher de Deus. Ele agora chega diferente. Ele manqueja, ele foi ferido. Sendo ferido, ele foi humilhado. Ser humilhado é a coisa mais horrível do mundo. É a coisa mais importante do mundo para o cristão, é ser humilhado. É a coisa mais
horrível porque ninguém aceita. A nossa carne, a nossa velha natureza não aceita a humilhação. Mas Deus sabe que, sabendo disso, que a carne só aceita a linguagem, só entende a linguagem da pancada. A carne não aceita conselho. A carne não aceita preceito moral. A carne não aceita lei. A carne não é obediente. Não é. Nós somos obedientes porque temos o Espírito Santo. Se alguém não tem, não é dele, disse Paulo. Mas sabendo disso, então Deus, quando bate em nós, bate na nossa carne, para que sejamos pessoas diferentes, porque Ele sabe que a carne só entende essa linguagem. Agora, ele é um homem que tem no corpo as marcas de Cristo, as marcas de Deus, porque ele disse, o anjo disse a ele, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe, o chamou de príncipe, de enganador para príncipe tem uma distância de safadão para Pavarotti, mais ou menos. Então, olha o tanto, a rodada que Deus fez nisso aí, até chegar ao homem que ele queria que Jacó fosse. Tu és príncipe, não precisa enganar ninguém. Escolhido de Deus não vive de enganar as pessoas. Escolhido de Deus vive da bênção, e a bênção é a obediência. Bênção é ética. A bênção é prazer em guardar os mandamentos de Deus. Você é príncipe. Então ele trazia, agora, vendo o seu irmão, ele não via mais como o Jacó, que era o suplantador daquele que toda tarde sentava na calçada, esperando, talvez calculando fazer mais uma vítima, enriquecendo a sua poupança. Não é mais aquele. Agora ele vai ao encontro como príncipe. Príncipe que lutou com Deus, ao lado de Deus. Lutou para que Deus o abençoasse e prevaleceu. E lutou com os homens e prevaleceu. Nós temos aqui, prestes a encontrar com Esaú, cheio de ressentimentos, um homem que também agora caminha não como um homem comum, um vândalo, um perseguido, um passível de ser morto, de receber numa esquina da cidade de Padã Arã, ou no caminho, numa montanha, receber uma bala de algum capanga do seu irmão Esaú. Não é mais esse homem. Ele não é mais vitimado, ele não é mais medroso, ele não está mais covarde, não. Ele agora caminha como vitorioso. Diz a Bíblia que quando o anjo disse, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Pois agora você é príncipe, não é mais Jacó, você é Israel. Agora, ele então, Jacó, que ainda quer se mostrar como um homem esperto diante de Deus, ele disse, e qual é o teu nome? Perguntou para o anjo que apareceu teofanicamente ali no Val de Jaboque. Ele disse, por que perguntas o meu nome? Ou seja, você não precisa perguntar o meu nome, eu que preciso perguntar o seu. Você não precisa entender Deus. Você não precisa entender as coisas de Deus. Você precisa entender a você mesmo. As suas coisas, aquelas coisas intrinsecamente enraizadas, que só você sabe, que você tem a luta com Deus, sim, mas você precisa entendê-las, você diante de Deus. Ele agora chega vitorioso porque o anjo disse, por que perguntas o meu nome? E diz a Bíblia, e eu abençoou ali. Ali é o lugar da bênção. O Val de Jaboque é o lugar da transformação. É o ponto de partida de uma nova estrutura de vida. É uma visão diferente de vida. É um modo de ver, de agir, de ter atitudes novas. O ponto de partida é Jaboque. Ali foi abençoado. E ele disse mais ainda. Olha, versículo 30. Aquele lugar, quando Jacó ia saindo, que manquejava de uma coxa,
diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, porque disse: vi Deus face a face. Esse é um homem vitorioso, é um homem que na luta, ele viu Deus face a face, lutou com ele, não é brincadeira. Então isso é Deus preparando o homem para encontrar com seu irmão. E por fim, está escrito também no versículo 31, que além de manquejar de uma coxa, diz a Bíblia, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Aqui, por mais analfabeto que possamos ser, está escrito o seguinte: o sol nasceu para Jacó naquele dia, não tem para onde correr, está escrito isso. Nasceu-lhe o sol, é assim que Deus faz. Pode ser que ninguém soubesse, pode ser que isso não interferisse minimamente na vida de ninguém, mas naquele dia só você e Deus sabe que Deus fez com que a natureza se voltasse a favor de você. Até a natureza. Enfim, quando Jacó se aproxima verdadeiramente de seu irmão, ele é outro. Ele está mancando. Ele não está habilitado para lutar caso Esaú viesse querer vingança, porque queria mesmo. Um irmão que passa 20 anos com mágoa, que vai ao encontro com 400 homens, ele queria confusão, mais confusão. Mas Jacó está cheio de paz, ele está desabilitado a brigar. E você? Considera-se uma pessoa desabilitada para uma confusão? Se amanhã no teu trabalho, na tua casa, na cozinha da tua casa, na escadaria do teu prédio, na calçada da tua casa, alguém te insultar, alguém tocar naquele ponto nevrálgico da tua vida, é preciso estar desabilitado para a luta. Isso é paz. É dito aqui que quando Jacó chegou antes de chegar ao irmão, ele se ajoelhou 7 vezes, mesmo mancando. Agora ele não vai para frente com a espada, querendo saber o que é que você quer comigo, a essas alturas, não já passou? Não já acabou a confusão? Eu não sou mesmo o primogênito, eu não estou com a bênção. O que é que tu vai querer? Não foi assim. Ele se ajoelhou 7 vezes, período por período. Isso depois de mandar muitos presentes. Isso significa humilhação. Ele aprendeu a estar humilhado. É a coisa mais difícil do mundo. É ser humilhado. É a coisa mais poderosamente valorosa diante de Deus, quando um filho dele se deixa humilhar. É um dos maiores valores da vida cristã. É quando você sabe ser humilhado, se deixa ser humilhado. É assim? Agora ele está um homem humilhado. Ele leva consigo grandes presentes, porque ele agora não é mais aquele homem que toma, que era o caráter dele, mas é aquele homem que dá. Muitos presentes, eram tantos presentes, ricos. E Esaú quis rejeitá-los. Ele disse: eu também tenho. Até que ele insistiu e ele levou. Esaú se dobra diante de tamanha manifestação do irmão. Ele percebe que há alguém diferente na sua frente. Ele vem pronto para brigar, eu não tenho dúvida. Mas ele percebe que Jacó está diferente. Ele percebe que Jacó está humilhado. Ele percebe que Jacó está marcado pela mão divina. Ele percebe que Jacó está em paz. Com um homem em paz não tem quem brigue, irmão. Não tem quem brigue com uma pessoa que está em paz. Ele só briga com uma pessoa que não está em paz. Aí ele se dobra. Ele corre, diz a Bíblia. Abraça, gruda no pescoço do irmão. E os dois choram muito. Você pode imaginar uma cena, 20 anos depois. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite.
aprendermos como viver a vida cristã, aprendendo passo a passo, experiência por experiência. Você precisa, sim, de um Val de Jaboque. Todos nós precisamos um dia parar, desvencilhar, nos isolar, precisamos nos isolar. Precisamos, tem uma hora que você tem que ter a coragem que no mundo inteiro talvez quase ninguém tenha hoje, de fechar uma rede social por 48 horas, por 3 dias, de desligar um telefone por 3 dias, por uma semana, para um encontro no Val de Jaboque. Quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo número 5. Toda a atitude de Jacó, antes de encontrar-se com o irmão, foi pelo fato de que o seu irmão estava ofendido. Havia uma ofensa. A ofensa tem que ser paga. É uma dívida. É uma dívida. Como é que se paga as dívidas? Como é que a gente paga essas dívidas? Está escrito, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Estas são as palavras mais duras que já vi, de ameaça, inclusive, para aqueles que não têm a coragem de se reconciliar, de se humilhar, de oferecer o coração, de se ajoelhar, de ouvir que está errado. E estas palavras foram ditas não no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Essas palavras foram ditas por Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus lhe dê força para coragem, para planejar na medida em que precise um dia no Val de Jaboque. Deus te abençoe. Amém.